Como quem vê fala que quem vê acha que a gente fala besteira, né? Mas é o modo de dizer, né, gente? Brincadeira. Ó, beleza, eu coloquei para gravar. Então, assim, me ajudem aí, conforme o pessoal for falando no grupo lá, que não está conseguindo, vai tentando chamar, né? Alguma coisa assim para a gente ir chamando o pessoal para aula aí, tá? Ó, a ideia de hoje é a gente continuar o conteúdo do ruído, tá? Só que vamos recapitular algumas coisas que nós falamos na última aula, já faz uma semana, eu não sei se da última aula nossa, vocês chegaram a pegar algum material para dar uma lida, eu não sei se vocês chegaram a pesquisar algo na internet, né? Mas assim, ó, não menosprezando os outros agentes, tá? Todos têm sua importância. Um pode ser mais complexo que o outro, dependendo da situação, né? Mas o ruído é aquilo que eu disse, né? Tem várias fontes, várias normas que disciplinam sobre o ruído, né? Vocês viram aí daquilo que nós falamos lá a semana passada, né? Várias normas que falam do mesmo agente, mas em contexto diferente, certo? Se a gente entender lá a mesma questão de avaliação ocupacional, uma coisa é quanto a trabalhista, outra coisa é quanto a previdenciária, né? Além da gente rever alguns cálculos, além da gente rever alguns conceitos, eu trouxe aí, eu mandei na verdade para vocês, né? Alguns casos de laudos, algumas avaliações práticas que eu fiz, né? Trouxe alguns exercícios para a gente fazer, tá? Como na minha sequência de aula, eu tenho mais uma aula aí, pelo que a gente dividiu, né? Eu tenho mais uma aula para falar sobre. Hoje não, que eu acabei não pegando, mas na próxima aula eu trago o meu aparelho, mostro para vocês, mostro o certificado, né? De calibração, certo? Já é algo que a gente vai estar se falando mesmo, certificado de calibração, né? Embora a gente tenha só comentado sobre a NHO01, a gente não vai ver a NHO01 na íntegra, porque a gente vai estar deixando para ver ela novamente na UC4, que é quando a gente retoma esses estudos desses agentes ambientais, esses riscos, né? Os agentes agressivos aí, tá? Mas eu vou colocar aqui para apresentar, eu vou pegar o slide que eu trouxe, e aí vamos seguir, né? Vamos seguir uma sequência aqui daquilo que eu pensei em trazer para hoje e tal. E aí, pessoal, de novo, tá? Vocês precisam entender tudo aquilo que eu vou estar passando, assim como o Vitor, que está passando calor. Calor é outra questão, né? Inclusive, como teve uma alteração em dezembro do ano passado para cá, mudou totalmente o parâmetro da questão do entendimento quanto a calor, né? Então, assim, fiquem atentos quanto a essa questão de se avaliar hoje pelo anexo 3 da norma, o que está lá, pelo que está vigente, certo? De dezembro para cá é uma coisa, né? De todo o histórico até dezembro é uma outra coisa, são outros quadros, são outros contextos, né? Não que a NHO06 mudou. A NHO06 não mudou. Boa noite, né? pessoal. Desculpa o atraso. Boa noite. Certo? Mas o anexo 3 da NR15 mudou, e mudou totalmente. Né? Mas, enfim, vamos continuar falando de ruído. Mandaram algo no cafezinho aqui. Professor, tem como explicar novamente que ela tem? Nós vamos rever. Tá? Inclusive aí, ó, eu acabei não falando, né? Mas quem tiver uma calculadora na mão aí, ó, a minha é científica, né? Mas se quiser comprar também, isso aqui é baratinho. Qualquer R$30, 30 e pouco reais, vocês compram isso aqui. Tá? Ou usa aí pelo celular mesmo. Eu gosto dessas calculadoras aqui porque eu acho mais prático do que o celular. Eu prefiro, né? Mas não precisa comprar, fica tranquilo. Tá? Deixa eu colocar a minha apresentação aqui. Na verdade, eu vou compartilhar minha tela com vocês. Tá? Deixa eu compartilhar aqui. O pessoal vai mandando mensagem no cafezinho aí, fiquem à vontade. Deixa eu... O que o Douglas mandou aqui? Ah, tá, vou colocar. Eu esqueço, desculpa. Lembra eu aí que às vezes eu esqueço. Ele pediu para colocar o link do cafezinho aqui no chat. Já coloquei, o David. O David pediu aqui, ó. Já coloquei. Tá? Então, deixa eu compartilhar minha tela. Isso. Beleza, eu estou compartilhando a minha tela, tá? Eu vou pegar a apresentação aqui. Eu não vou colocar nem no modo apresentação, não,
mas eu acho que dessa forma vocês conseguem ver. Eu estou compartilhando a minha tela e eu estou na apresentação aqui. Vocês conseguem ver, né? Tá vendo aí o arquivo? Consegue. Não entendi. Tá aparecendo na tela preta. Professor, para mim também, a tela aqui tá preta. Aqui para mim tá aparecendo, professor. Para mim também tá normal. Para mim também tá normal. De repente é o delay aí, né? O tempo de atualizar a página. Atualizar aí a tela. Vamos ver, tá? Eu estou apresentando para vocês aí, ó. E até posso colocar assim, ó, em um modo apresentação. Se vocês acharem que fica melhor em modo apresentação, eu até coloco. Certo? É que eu gosto do outro jeito, pelo menos eu vou vendo as mensagens, vou vendo tudo que está acontecendo. Assim eu perco a noção de tudo. Eu não consigo ver nada aí, certo? Só vejo o que eu estou apresentando. Por mim pode ser do outro jeito. Por mim pode ser do outro jeito também. Vê aí, pessoal, vê o que for melhor para vocês aí, para que vocês possam acompanhar a tela. Tá? Mas, ó, essa apresentação é aquela mesma que eu mandei para vocês. Eu só fiz algumas alterações, coloquei alguns slides novos, mudei alguma sequência. É aquilo que eu disse, eu até mando para vocês, né? Só que eu vou mexer aqui ainda, né? Como a cada vez que eu pego um arquivo e mexo, eu nunca paro. Mas até na próxima aula eu termino. Tá? Ó, eu vou falar para vocês, nesse slide 2 aqui, algo que eu Everton, escrevi, tá? Pelo plano de curso, e pela sequência do que nós vamos estar vendo ao longo do curso e na próxima ao C4, que a gente retoma o ruído, retoma aqueles agentes, né? De repente nós podemos até se dividir entre nós docentes, certo? Nós podemos até fazer diferente, né? Eu pego os agentes que eu não ministrei, o Vitor vice-versa, assim como o André, a gente pode mesclar, né? Para ver a abordagem entre um e outro, para que vocês possam ter, como que eu posso dizer, pontos de vista diferentes. Né? Isso que é legal, isso que é interessante. Como em alguns momentos nós vamos se deparar não com... esqueci o termo que eu ia utilizar. Não é matemática, não. Esqueci o termo. Como a gente não lida diretamente na nossa área, tudo com ciência exata, é isso que eu queria lembrar. Como a gente não lida diretamente com ciência exata na maioria dos casos, muito é interpretativo, né? Por isso que eu acho legal, às vezes, pontos de vista diferentes, interpretações diferentes, né? Mas, assim, nesse slide 2, eu coloquei algumas coisas que eu entendo que para vocês sejam imprescindíveis que vocês saibam nessa C2. Lógico, né? Aqui eu falei sobre ruído, tá? Então, eu vou ler isso aqui, certo? É lógico, daquilo que nós vimos na última aula, a gente revê, tudo bem, né? E daquilo que a gente ainda não viu, nós vamos estar vendo, claro, né? Então, de repente, tem coisa que eu vou falar aqui, mas é só para que vocês saibam, certo? Sobre ruído, nesse momento agora, de UC2, o que nós temos que saber? O que a gente não pode passar da UC2 sem saber de ruído? Eu coloquei aqui, ó, saber que ruído é um agente quantitativo, quais são os aparelhos que avaliam o ruído e as diferenças entre esses aparelhos, né? Então, assim, nós vimos na última aula, eu até posso mostrar a foto aqui, né? E nós até se falamos, né? Nós conversamos um pouquinho sobre o decibelímetro, falamos lá a diferença dele com o dosímetro, certo? Falando que, inclusive, por exemplo, para a NHO 01, certo? Ela não permite com que a gente use um decibelímetro, certo? E o que nós sabemos desde já? Que até posso utilizar um decibelímetro para fazer um PPRA, para avaliar lá uma determinada exposição, certo? Só que eu não posso utilizar essa avaliação, tá? Para, por exemplo, fins previdenciários, certo? Então, nós vamos falar mais um pouquinho a respeito disso para que vocês possam ir sabendo fazer essas diferenciações, tá? Então, assim, ó, todo mundo agora precisa saber que decibelímetro, deixa eu descer aqui para a gente ver já, não tem problema nenhum, ó. Por isso que eu gosto de
ficar aberto assim, sem colocar no modo apresentação, certo? Então, decibelímetro aqui, ó, é esse aqui que eu estou mostrando para vocês, ó. É esse, onde a minha setinha está aqui, ó. Esse é um decibelímetro, tá? Existem alguns medidores mais novos, que são conhecidos como sonômetros, tá? Que esses já são diferentes. Embora eles se pareçam com o decibelímetro, né? A característica do sonômetro não é avaliar a intensidade do ruído. Oi? Não ouvi. É o Douglas, ó. Nossa, será que é só aqui que tá cortando? Não tá dando para entender nada o que você tá falando. O professor tá cortando muito aqui para mim. Bom, aí eu não sei, gente. Tá normal para vocês? Pra mim Ô, tá. Douglas, de repente é a tua internet. Isso estava acontecendo comigo na semana passada. Eu estava assistindo, eu não estava dando aula, né? Eu estava assistindo e o professor falava, travava áudio, travava vídeo. E o pessoal falava que estava normal. Eu falei, só pode ser minha internet. Certo? Mas tranquilo, eu vou devagarzinho aí, tá? Vocês lembram que na última aula, bem no início, a gente procurou diferenciar um pouquinho as duas grandezas do ruído, que basicamente assim, né, uma é o que nós vamos lidar com ela muito constantemente. Nós vamos falar muito constantemente, que é a questão da intensidade. Quando eu falo intensidade, eu estou falando dos decibéis, certo? Quais são essas duas grandezas? Tanto a intensidade, que é mencionada em decibéis, quanto a propagação, certo? Dessa onda sonora, que tanto ela pode ser aguda, quanto ela pode ser aí aquilo que nós colocamos no início aqui, ó, né? Pode ser grave, porque todo e qualquer som, né, ou ruído que seja, né? A gente até procurou diferenciar aqui sobre... A gente procurou diferenciar som e ruído e tal, mas enfim, né? Um ou outro, eles se propagam, né, através de ondas sonoras, certo? E quando eu falo de ondas sonoras, quando eu falo do ciclo, da velocidade com que essa onda sonora se propaga, né? Quanto mais rápida ela é, tá vendo aqui o vermelhinho, ó? Ela é tida como aguda. Quanto mais lenta ela é, o ciclo, né? Até falando do ciclo, quanto mais lenta ela é, mais ela está próxima daquilo que é considerado como grave, um som agudo, né? Então, saber essas duas grandezas do ruído, para nós, é imprescindível, certo? Intensidade, basicamente, é sobre, assim, aquilo que vai percorrer toda a nossa atuação como técnico, certo? Não que a gente não vai falar sobre frequência, não que a gente não vai ter nenhuma situação que a gente vai lidar com frequência. Vai sim, vai sim. Por exemplo, ó, frequência de ruído. Nós vamos estar vendo, por exemplo, exame audiométrico. Professor. O exame audiométrico. Oi. Intensidade e frequência, que é as duas grandezas? Isso, intensidade e frequência. São em decibéis, né? Isso, intensidade é em decibéis, tá? A frequência ela é medida em hertz. Eu acabei não escrevendo aqui, ó, mas a frequência ela é medida em hertz, certo? Em relação à frequência, por exemplo, eu vou mostrar depois para vocês uma ficha de audiometria. O que é a audiometria? É um exame médico que é feito pelo fonoaudiólogo ou pelo médico do trabalho, né? Que tende a verificar o grau de audibilidade de uma pessoa, certo? Então, uma pessoa normal, aí, no aspecto audível normal, tende a escutar lá um ruído, um som, na verdade, né? Acima de 20 Hz, tá? Então, o que acontece, por exemplo? Dentro de uma sequência lógica, de uma ficha audiométrica, lá no aparelhinho, lá no audiômetro, a fonoaudióloga, o médico, eles emitem alguns sinais, certo? Esses sinais, eles podem alterar em relação à intensidade e também, com certeza, eles vão alterar em relação às frequências. Para que, dessa forma, o profissional possa verificar se a pessoa tem algum déficit em relação à audição, e se ela tem algum déficit de audição, em qual frequência
que é mais acentuado esse déficit, certo? Então, nós vamos lidar com frequência nesse momento de interpretar um exame de audiometria, tá? A frequência, nós também vamos lidar com ela em situações onde nós podemos fazer uma avaliação com um sonômetro. Esse é o aparelhinho que se chama sonômetro. Ele avalia o quê? Ele avalia qual a frequência do teu ruído no seu ambiente de trabalho. É um aparelho caro, não é um aparelho que qualquer pessoa tem, até as avaliações são caras, e isso, né, justifica o fato, por exemplo, dos documentos que eu tenho acesso nas empresas que ocorrem na região toda, e pelo tempo que eu trabalhei em usina e em fábrica, eu nunca vi nenhum documento que tenha avaliação por frequência. Tá? Everton, mas é importante? É importante no seguinte aspecto. Nós vamos conhecer um pouquinho mais para frente os impactos que pode ter, certo? Por exemplo, o fato de eu não avaliar a frequência do meu ambiente, eu não sei, simplesmente eu avalio a intensidade do ruído em decibéis. Então, eu avalio lá na mesa de tombamento da usina, lá na extração. 95 decibéis, beleza. Na destilaria, lá o fermentador, 88 decibéis, beleza. Avalio lá o PCTS, lá no laboratório recebimento de cana lá, beleza, 79 decibéis, ok. Toda vez que eu falo em decibéis, né? Inclusive, quando eu lembro lá do anexo 1 da NR15, os limites que são em decibéis, tal, tudo isso é intensidade. A gente vai lidar com essa grandeza, intensidade de forma muito mais intensa, né? Todo momento. Os exercícios, por exemplo, são dados todos eles em intensidade. Né? Por quê? Os exercícios é uma forma da gente tentar interpretar aquilo que nós vamos fazer na prática, pessoal. Todo aquele exercício que nós fizemos, o que nós vamos fazer, é uma forma de interpretar na prática, né, a avaliação do ruído, a interpretação do resultado e a comparação com a norma. Tá? Mas, por exemplo, se eu tenho uma avaliação de frequência no meu ambiente, certo? O que vai acontecer? Se eu tenho lá um prestador de serviço que com um sonômetro, o aparelhinho sonômetro, né? Não é só um aparelhinho que nos dá sono. Não, se for isso aí, então, pelo amor de Deus, né? Eu ia estar dormindo mais do que já durmo. Então, o que acontece? O sonômetro ele vai indicar em cada ambiente qual é a frequência do ruído, certo? Em relação à sua propagação num determinado ambiente. Se eu pego o decibelímetro ou se eu pego o dosímetro, eu vou lá e meço a intensidade, 95 decibéis. Pronto. Só que como ele não avalia a frequência, eu não tenho um indicativo. Tá? Então, é importante que eu tenha esse indicativo, certo? Principalmente sobre dois aspectos. Primeiro, no sentido de comparar, caso algum trabalhador apresente alguma perda auditiva em uma determinada frequência, para a gente tentar associar essa perda ao ambiente de trabalho, certo? E também, um outro fator, é a questão do cálculo de atenuação do protetor auricular, certo? Então, aquilo que, se eu não me engano, foi até a Gabi que mandou lá no grupo uma vez, né? Algumas coisas em relação a NRR e algumas coisas em relação a NRR-SF, certo? São siglas que significa NRR, nível de redução de ruído. Tá? Já o NRR-SF significa nível de redução de ruído, valor subjetivo, que o SF significa subjective fit. Tá? Nós vamos ver isso na prática, eu vou mostrar tudo direitinho para vocês. Inclusive tem um exercício hoje já, que nós vamos fazer para que vocês entrem na internet, tem um link lá, para vocês pegarem direitinho lá um complemento de um artigo para a gente fazer um exercício, certo? Só estou fazendo algumas contextualizações para que, assim, devagarzinho a gente possa ir falando sobre o ruído, a gente possa ir pegando uma propriedade sobre isso. Professor, eu sei. Oi. Então, tem um aparelho que vai ser especificamente a frequência e outro para medir a intensidade. E quando a gente for analisar o ruído no ambiente, a gente tem que se atentar a essas duas questões, essas duas grandezas. Mas, já coloca uma coisa na cabeça de vocês. Assim, eu gosto de ser muito prático, tá? Eu gosto de mostrar um bacalhau como um todo,
mas dizer para vocês que no mercado vocês nunca vão encontrar o bacalhau com rabo e cabeça, tá bom? É aquilo que eu gosto de dizer, que assim, ó, tem as duas grandezas, mas dificilmente nós vamos lidar com frequência. Tá? Eu pego pela experiência própria. Tá? Entendi. Mas tem também um aparelhinho que avalia a frequência, que é o sonômetro. Esses que eu estou mostrando aqui no slide agora, esse aqui é o dosímetro, esse é o dosímetro, ele está com um calibrador, depois eu vou explicar melhor, certo? A finalidade do calibrador, tá? Mas o dosímetro é esse aparelhinho aqui, ó. E aí tem um microfoninho aqui na ponta do cabinho aqui, do fio aqui, certo? Esse é um modelinho mais antigo. O que eu tenho é esse aqui, ó, tá? É da marca Instruterm. Só que da marca Instruterm já tem outros mais novos, mais modernos, são mais caros. Só que o que eu faço, pelo que eu faço, esse aqui tá bom demais para mim. Então eu não vou gastar dinheiro com isso aí para trocar de aparelho agora, não. Ixi, tá perfeito. Aqui já é um outro modelo, ó, tá? Ele é tipo uma lapela, ele fica aqui, né, próximo ao ombro da pessoa, não tem cabo nenhum, inclusive não corre o risco de engarranchar em lugar nenhum. Até a forma de descarregar ele através de infravermelho nem tem cabo. Esse aqui ainda tem cabo. Descarregar o quê, professor? É que todas as avaliações que a gente faz fica gravado na memória dele. Depois a gente descarrega isso para o software dele, descarrega para o computador. E ali no software a gente interpreta todos os resultados. Nós vamos ver um pouquinho aqui hoje sobre isso que eu trouxe para vocês. Compensação. Não entendi. Esse círculo de compensação. Então, esse circuito de compensação é isso aqui que eu mostrei para vocês, que é próximo daquilo que no aspecto audível é o comportamento do nosso ouvido. O ouvido humano, ele tende, eu falei um pouquinho disso semana passada, né? O ouvido humano, ele tende a perceber um som, quando ele, um ruído, né? Um som. Quando ele está em sua caracterização como impacto, certo? Ele tende a entender, e o comportamento do nosso ouvido, ele tende a ficar próximo aqui, ó, do DBC. Tá vendo essa faixa? É que eu não consigo. Deixa eu pegar uma linha vermelha aqui. Deixa eu ver. Não, não é isso. Não, peraí, peguei errado. Desculpa. Continua preta. Oi? A minha tela continua preta. Nossa, gente. Não sei por quê. Só se for internet, não é possível. Aí. A internet tá boa. Ó, essa linha contínua preta aqui, ó. Certo? Que passa próximo ao B e C aqui, que na verdade o impacto é C, não B. Né? Deixa eu só aumentar aqui, formatar imagem. Não, não é formatar imagem, não. Pera. É formatar imagem, não é? Eu acho que é. Isso. Linha sólida, linha vermelha. Por que não ficou linha vermelha? Ele mudou. Ai, que absurdo. Isso aqui, ó. Isso, eu deixei uma linha vermelha. Se a gente pegar, por exemplo, aqui, ó, já é a faixa do ruído contínuo ou intermitente. Por isso que a gente chama a intensidade em dBA. Toda vez que vai se referir a ruído contínuo ou intermitente, que é o anexo 1, a gente vai mencionar o dBA, o circuito de compensação, ou seja, né, a forma como o nosso ouvido se comporta é próximo dessa faixa, aonde a partir, ó, aqui, ó, de 20 Hz, ó, a gente percebe esse som. Me confundi aí. O dBA é o quê? O dBA é ruído contínuo e intermitente, que é esse A aqui, ó. O DBC é ruído de impacto. E essas siglas representam esses ruídos? Isso. O dBA, o A, significa que o nosso ouvido, ele se comporta de acordo com essa faixa aqui, ó, a partir de 20 Hz, aqui, ó. Certo? Então, o dBA, ele significa o quê? Ruído contínuo intermitente. Se a gente pegar o que está na norma, aqui, ó, circuito de compensação A, ele vai estar justamente no anexo 1, que ele diz respeito a ruído contínuo e intermitente. Certo? Na hora de configurar o meu
o meu aparelho para fazer a avaliação, certo? Como o meu aparelho não sabe, como o meu aparelho não sabe o que eu vou avaliar, eu tenho que configurar ele, né? Eu tenho que colocar lá qual é o circuito de compensação, se é A ou C. Se eu coloco C, o que ele vai entender? Ele vai entender que eu estou avaliando ruído de impacto, certo? E, inclusive, se eu configuro ele para avaliar ruído contínuo ou intermitente, o circuito de resposta, aqui, ó, é slow, é lenta. Diferente aqui, ó, do anexo 2, diferente do ruído de impacto. Tá? Então, toda vez que vocês verem DBA, é ruído contínuo intermitente. É difícil, nossa, é muito difícil te ver alguma avaliação, né, que esteja lá DBC. É aquilo que eu disse, é a mesma coisa da questão do sonômetro, né? Muito mais prático, a gente vê no dia a dia aí a questão da avaliação de ruído contínuo intermitente. Tá? Tudo bem até aí, beleza? O DBA é com ruído contínuo intermitente. O DBC qual seria, por gentileza? É o impacto. Ruído de impacto. Contínuo de impacto. Ah, beleza. Não, ó. Ruído, o que diz o anexo 1 da NR15? Ruído contínuo ou impacto. Né, desculpa, ruído contínuo ou intermitente. Confundi, peraí, calma. Né? Podemos até pegar a norma aqui, ó. Peraí. Legislação. Eu buguei um pouquinho nessa parte aqui para você. Certo, peraí, vamos por parte. Cadê a NR15? Aqui. Eu tô abrindo a NR15. Acho que vocês estão vendo aí, não tá? Tá tudo compartilhado aí, ó. Olha lá, o anexo 1, fala lá, ó, limite de tolerância para ruído contínuo ou intermitente. Tá? Então, isso. Já no anexo 2, vou descer, certo? Aqui fala lá a respeito de ruído de impacto. Certo? Olha lá, o DBC. Ah, tá, entendi. Limite de tolerância DBC. Para ruídos de impacto. Isso. Tá? Inclusive, na apresentação que eu trouxe, né, o segundo item que eu coloquei aqui foi justamente isso, ó, saber as diferenças entre ruídos do anexo 1 e anexo 2. Tá? A gente tem que saber que no anexo 1 é ruído contínuo ou intermitente. O anexo 2 é impacto. Na última aula, eu falei assim, pessoal, é fácil entender o conceito entre um e outro. Se vocês entenderem primeiro o que é impacto, qualquer ruído que não seja impacto, ele é contínuo ou intermitente. Alguém lembra do conceito do impacto? Pessoal, eu preciso que todo mundo entenda. Não precisa se acanhar, não precisa ficar avergonhado. Pergunta, cara. Oi? O impacto é quando ele tem um espaço de 1 segundo de um som ao outro, é isso? É que, na verdade, assim, o que acontece? O pico de energia sonora, o que é o pico de energia sonora? É o barulho. É o som que ele emite. Esse som tem que ser inferior a 1 segundo. Por exemplo, você tem um som que faz assim, ó. Tom, tom. Uai, você concorda que a energia sonora, o ruído propagado, ele demora mais do que 1 segundo? Então, ele não é impacto. Certo? Então, o que é o impacto? O impacto é o pico de energia sonora tem que ser inferior a 1 segundo. E os intervalos entre um e outro, aí sim, tem que ser maior que 1 segundo. Geralmente, uma batida de martelo, né, desde que a pessoa não bata sequencialmente, tac, 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 isso também não é impacto. Tá? Por isso que eu digo, né, se a gente considerar o som, o ruído, se a gente considerar o ruído do ambiente de várias origens, né, no fundo alguém lixando, lá no outro fundo o barulho de uma máquina e tudo mais tal. Por isso que eu digo que é muito raro a gente lidar com ruído de impacto. Quando você vai estudar um ambiente, o que nós vamos se deparar predominantemente é o contínuo intermitente. Para ter um ruído de impacto, é quando você não tem nenhuma outra fonte, não tem fonte de nada, está tudo silencioso, e aí você tem um cara só batendo com martelo, ou alguma outra máquina, alguma outra coisa que
se configure de fato como impacto. Senão, não é impacto. Tá? A gente tem que saber essa diferença entre o anexo 1 e o anexo 2. Certo? Eu vou dar uma navegadinha aqui, vou continuar falando de novo, pessoal. Deixa eu ver aqui, deixa eu olhar aqui. Professor. Oi. Então, tipo, um servente pedreiro dando martelada lá, isso é um ruído contínuo? Então, vamos entender assim, ó, se você não tiver nenhuma outra fonte de ruído, se tudo estiver silencioso, tudo quietinho, certo? E se você tiver só a batida do martelo, eu entendo que aí seja impacto, certo? O que vai ser raro, o que vai ser complicado. Pega uma construção civil, certo? Você não vai ter uma pessoa só na hora, os outros todos quietinhos, silenciosos, e você não vai ter só aquela fonte de impacto. Por isso que eu digo, eu vou fazer a avaliação de ruído com a função do pedreiro. Beleza, certo? Eu tenho que garantir com que o ambiente ele esteja homogêneo e ele represente a característica normal do dia a dia. Por exemplo, assim, ó, vamos lá, pessoal. O que eu quero que você entenda? Assim como a avaliação de qualquer outro agente, né? O calor, a umidade, qualquer outro agente. Você vai fazer uma avaliação pontual. E essa avaliação é o que você vai considerar para colocar nos seus documentos. Você não vai fazer uma avaliação a semana inteira e obter dali uma determinada amostra. Não. Você vai fazer a avaliação do pedreiro na construção civil. Perfeito. Dentre vários agentes que ele está exposto, vamos entender que você vai fazer a avaliação do ruído também. Tá? Então, você vai verificar, junto com o chefe dele, as condições de trabalho, se ele está no ambiente que normalmente ele está, certo? Se ele estiver fazendo, por exemplo, vamos imaginar assim, ó, hoje o pedreiro vai pegar um dia atípico, certo? Para que ele desempenhe, através daquela máquina grande de desempenhar, certo? O concreto que foi recentemente concretado lá, um concreto armado no piso. Certo? Aquilo não é o dia a dia dele. Aquilo faz parte do trabalho dele? Sim. Certo? Mas se você tomar aquela amostra e considerar aquilo como sendo o dia a dia dele, você vai ter uma avaliação surreal que não demonstra, certo? Como eu digo, não demonstra como é o trabalho dele no dia a dia. Tá? Se você instala o aparelho numa pessoa e se você obtém um ruído que você fica duvidoso, que você não confia, você vai ter que avaliar novamente. Tá? Por isso que dentro de alguns parâmetros é importante que a gente entenda assim, ó, eu vou fazer uma avaliação de ruído, certo? Eu tenho que entender da atividade, eu tenho que saber do que a pessoa está fazendo, se inclusive aquilo é o dia a dia dela ou não. Ah, mas a pessoa pode mentir. Por isso que o chefe tem que estar junto. Tem que ter um formulário que o chefe preencha, assine também, assim como uma pessoa, certo? E você precisa ter credibilidade naquela avaliação de ruído. Ok? Você fez uma avaliação com um pedreiro, deu 95 decibéis de ruído, peraí, alguma coisa aconteceu. Você deixou o aparelho com ele funcionando, ele foi do lado da bitoneira e deixou o aparelho lá, peraí, pô. A gente, né, dá até para deduzir. Quando a gente começa a trabalhar em uma empresa, quando a gente começa, né, a se familiarizar com os processos, conhecer as atividades, com o passar do tempo, a gente vai ter uma noção mais ou menos até do ruído, né, que se propaga no ambiente ali. Em muitos dos casos, né, na grande maioria dos casos, o ruído sempre vai ter uma faixa predominante ali. É lógico, né, gente? Pode variar de um dia para o outro, lógico. O vento pode estar pegando o ruído de fundo e trazendo para cá nesse momento agora. O vento pode estar diferente nesse momento, certo? E o ruído de fundo ele pode estar se propagando para outra direção. Lógico, vai ter diferente. Nunca uma avaliação vai dar igualzinha, pontualmente igualzinha a outra. Vai ter algumas diferenciações, certo? E é aí que eu tenho que seguir os parâmetros da NHO 01, na questão que diz respeito à confiabilidade das informações. Tá? A gente vai falar mais a respeito disso, mas ó, eu vim para essa tela aqui para justamente ver assim, ó. David, Douglas, Eliane, Jéssica, Jonathan, Luiz Felipe, a Gabi, o Nixon, Pedro, Rafael, Ricardo, Sérgio, Wesley. Tudo bem até aí, gente? Às vezes tem alguns que estejam quietinhos aí, eu fico com receio. Vou começar a direcionar algumas perguntinhas aqui, hein? Tá? Mas, de novo, se ficar alguma dúvida aí, pelo amor de Deus, fala, hein?
Eu estou listando aqui, eu estou no slide 2, dizendo aquilo que eu entendo, certo? Aquilo que eu entendo que vocês têm que saber de ruído. Não pode passar pela OC2 sem saber isso aqui, tá? Então, olha aqui, ó, um outro item que eu coloquei para vocês, ó. Saber que as metodologias de como se avaliar ruído, certo? Está na NHO 01. Tá? Então, assim, ó, nesse momento agora, o que eu tenho que saber? Eu tenho que saber o seguinte, ó, eu já mostrei isso para vocês. Existe um decreto federal, tá? Que é o 4882, é um decreto de 2003, certo? Que ele determina assim, ó, a metodologia de como se avaliar os agentes agressivos, né? De como se avaliar, como instalar o aparelho, como calibrar, aonde posicionar, né? Enfim, a metodologia de avaliação, nós temos que seguir o que está nas NHOs, certo? Só que quando eu obtenho um resultado, ao comparar com o limite, esse limite eu tenho que pegar o que está na NR15, certo? Limite de tolerância é só o que está na NR15. É isso que eu tenho que entender. Se eu pegar a NHO 01, lá tem limites de exposição a ruído. Se eu pegar a NHO 06, lá tem limite de exposição a calor. Se eu pegar as NHO 09, 010, que falam de vibrações, de corpo inteiro e mão de braço, lá tem limite de exposição a vibração. Certo? Só que eu não devo considerar os limites das NHOs. Eu tenho que entender que NHO é para que me norteie, é para que me diga como avaliar. Só que a partir do momento que eu tenho o resultado, eu tenho que comparar com o limite de onde? Da NR15. Ah, pessoal, o que você acha disso? Eu acho que está errado, certo? Só que não vale aquilo que eu acho. Ué, mas por que você faz? Por que você acha que está errado? Porque desde 78, muitos desses limites não são atualizados, certo? Mas, infelizmente, o que eu tenho que cumprir, o que eu tenho que seguir é aquilo que está na NR15. Para a NR15, o limite em relação ao ruído de 85 decibéis é 8 horas. Certo? Se a gente fosse pegar dentro de alguns outros parâmetros, dada por algumas outras normas, por exemplo, a NHO 01, ela não traz o limite igual a NR15. Nós vamos ver. Por que ela não traz o limite igual a NR15? Por conta disso aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Nós já vimos. Eu vou fazer questão de falar de novo. Aqui, ó. Deixa eu aumentar para ficar melhor. Lembra que no início... Opa, aqui está errado. Não é 1, é 3. Essa diferenciação de taxa... Pessoal, vamos lá. Quando eu mostro esse Qzinho aqui, ó, isso é taxa de duplicidade de dose. Isso aqui vocês têm que saber também. Não tem como passar pela questão do ruído. Eu vi ruído. O que é taxa de duplicidade de dose? Então, sabe o que é? Eu não lembro. Então, não pode. Eu fiz questão de colocar aqui, ó. Onde que tá? Se eu não coloquei, eu vou colocar. Porque eu entendo... Oi? Depois esse slide aí, o senhor manda em PDF no grupo? Como é que é? Mando sim. Mando sim. Fica tranquilo que eu mando. Ó, o que acontece? Essa tabelinha do lado esquerdo, da onde que eu tirei? Do anexo 1 da NR15. Vocês lembram de ter visto isso lá no anexo 1 da NR15, não lembra? Aqui, ó, 85 decibéis. O limite é 8 horas. Aqui é o tempo, né? 90 decibéis. O limite é 4 horas. 95 decibéis. O limite 2 horas. Dentre esses ruídos que eu mencionei, o que vocês notaram de diferente? Olha os 85 decibéis. Olha quanto tempo a pessoa pode ficar exposta, quanto o trabalhador pode ficar exposto. 85 decibéis, o trabalhador pode ficar exposto por quanto tempo? 8 horas. 8 horas. Isso. Perfeito. Agora, de 85 vai para 90. A 90 decibéis. Por quanto tempo o trabalhador pode ficar exposto? 4 horas. 4 horas.
Beleza. O que aconteceu entre 85 a 90? Diminuiu a carga horária. Isso, diminuiu o tempo de exposição. Mas qual foi o... Isso, calma, peraí. O ruído que foi diminuído, desculpa assim, o tempo que foi diminuído, ele diminuiu quanto? Em percentagem? Metade. Metade. Opa, peraí. Então, você está querendo dizer para mim que, por exemplo, se a 85 decibéis o trabalhador pode se expor até 8 horas, e eu reduzir pela metade 4 horas a 90 decibéis, vocês concordam comigo que eu dobrei o nível de exposição ao ruído? Vocês enxergaram isso? Sim, professor. Sim. Certo? É essa dobra que é a taxa, olha o nome, ó, taxa de duplicidade de dose. Taxa de duplicidade de dose. O que é isso? É o valor acima do qual, de 5 em 5, o ruído dobra. Ué, mas como? Ué, é muito lógico. De novo, vamos lá. De 85, eu vou dobrar. Everton, se você vai dobrar 85, não vai para 170? Opa, ei, calma lá. Olha esse slide aqui, ó. Olha esse slide aqui, ó. Inclusive, eu até coloquei no slide 2 essa observação. Cadê? Cadê? Aqui, ó. Até deixar em vermelho, ó. Olha aqui, ó. Ruído não se soma, ruído não se subtrai. Não é um número real, não é um número natural. Eles são logaritmos, certo? Então, muito cuidado com isso. Então, uma máquina que propaga 80 com outra máquina que propaga 80 dá 160. Se falar isso aí, eu jogo um chinelo de forma online para atravessar o cabo da internet e chegar em vocês. Ó, vamos lá. Só para vocês entenderem. Olha esse slide. Certo? Eu vou mostrar para vocês uma das formas de se somar ruído. Por que uma das formas? Porque dificilmente nós vamos fazer isso. Uma vez eu tendo no aparelho, ele vai fazer a média de todos os ruídos que ele encontrar no ambiente. De todos. Tá? Mas vamos entender. Certo? Se eu tivesse que somar, vamos imaginar que eu esteja num ambiente tranquilo e eu tenho duas máquinas. Certo? Olha lá, ó. A máquina 1, eu fiz uma avaliação pontual dela, ela emite 87 decibéis. A máquina 2, eu fiz uma avaliação pontual dela, ela emite 90 decibéis. Certo? O que eu tenho que entender nesse momento? Eu tenho que entender a diferença entre as duas. Certo? Qual é a diferença entre as duas? Não é 3 decibéis? Eu tenho que olhar para esse quadrinho, tá? Vir aqui, ó, diferença de decibéis. Aqui no eixo X, no eixo X, ou seja, na horizontal, certo? Eu tenho que vir aqui no 3, porque a diferença entre os dois ruídos é 3 decibéis. Aí eu subo no meu gráfico, até eu me deparar, certo, com essa curva, e aí, a hora que eu me deparo com a curva, eu venho em direção ao eixo Y, para que eu leia aqui, ó, decibéis adicionados ao maior NPS. O que é NPS? Nível de pressão sonora. Certo? Nesse caso, nível que aqui, ó, aproximadamente 1,75. Porque, né, ó, vamos imaginar, do 0 a 1. Então, 0,20, 0,40, 0,60, 0,80, 1. 1,20, 1,40, 1,60, 1,80. Então, tá bem aqui no meio, né? Então, a diferença de 3 decibéis faz com que eu tenha que pegar esses 1,75 do meu eixo Y e somar o meu ruído maior, que é 90. Nesse caso, eu tenho um ambiente, com as duas máquinas funcionando junto, eu tenho um ambiente com 91,75. Pelo amor de Deus, entenda desde já, ruído não se soma, assim como também ruído não se subtrai. Muito cuidado nessa hora. Olha esse slide aqui, quer ver?
Lê esse slide aí e fala para mim onde que está o erro. Depois eu vou explicar de onde que surgiu isso. Professor, ele fez uma somatória de tudo aí e depois uma divisão. Ele tirou uma regra, ele fez uma regra de 3. Regra de 3 simples. Certo? E aí, tem algumas pérolas aí que a gente vê. 49 decibéis ali. Vou saber que merda é essa. Tem algum, cara, de vez em quando tem algumas pérolas aí que a gente encontra, cara. Eu vou te falar uma coisa, viu? Isso foi um laudo. Na verdade, assim, foi a interpretação de um advogado, de um laudo que um perito fez, né? O que o perito ele fez? Como não se tinha todas as máquinas funcionando, se tinha somente, se eu não me engano, 7, é isso que está dizendo aqui, ó. O perito judicial informou que encontrou o resultado de 67,6 decibéis, certo? Isso porque das 17 máquinas, ouvidou-se que o perito informou que apenas 7 estavam funcionando, certo? Aí o que o advogado fez? Ele pegou e disse assim, pô, aqui, ó a regrinha de 3 aqui embaixo, ó. Ele falou assim, ó, se 7 máquinas propagam 67,6 decibéis, 17 máquinas, né, propagariam quanto? Ele fez uma regra de 3, cara. Ó, eu tô batendo na calculadora aqui, ó, certo? É só multiplicar, né? Então, vamos lá. 7 para 67, 17 para x. Então, ele fez o seguinte. Ele fez... Deixa eu colocar aqui. Cadê minha... Isso. Vamos só colocar a regrinha de 3. Ele colocou lá assim, ó. 7 máquinas propagam 67,6. Quantos decibéis propagariam 17 máquinas? Ele fez lá, ó. 67,6 vezes 17, certo? Dividido por 7. Olha só. Ele disse que as 17 máquinas propagariam no ambiente 164 decibéis. É uma pérola, cara, né? É uma pérola. Então já saibam vocês desde já que ruído não se soma, não se multiplica dessa forma, não se subtrai, são logaritmos, está totalmente errado. Tá? Assim como a gente aprendeu como somar aqui, ó, a subtração segue uma linha de raciocínio também nesse mesmo princípio. Vamos imaginar que eu tenho um ruído de fundo, certo? Um ruído de fundo mais uma máquina, certo? Então, assim, os dois juntos, mais o ruído de fundo e a máquina, eu avaliei 60 decibéis, certo? Se eu desligo a máquina para mim ver só o ruído de fundo quanto dá, sem a máquina dá 53. De novo, o que eu tenho que fazer? Ver a diferença entre os dois. A diferença de 53 para 60 é 7 decibéis. Aqui no eixo X de novo, ó, eu vejo, certo? Aonde que está os 7 decibéis. Vou até encontrar a minha parábola, né, a minha faixinha aqui, e com isso eu obtenho o que aqui, ó? Mais ou menos por estar no centro 0 ao 2, eu obtive um valor de 1, que é o ΔL, é o valor daquilo que eu devo subtrair do maior valor. Eu pego o maior valor, subtraio quanto? Quanto deu aqui no eixo Y, subtraio 1. Então, os meus dois ruídos de fundo mais a máquina, subtraindo, né, 1, eu tenho lá, ó, 59 decibéis. Isso na prática é difícil fazer, pessoal. Já vou adiantar desde já. Né? Pegou o decibelinho. Oi? Eu não estou entendendo essa parada aí que o senhor está falando. Da adição, da subtração ou nenhum dos dois? Tudo. Então vamos lá. Pensa comigo, ó. Você tá vendo esse gráfico aqui, não tá? Tô sim. Você tá vendo o gráfico. Imagina que no teu ambiente não tenha barulho de nada, tudo silencioso, tá? E aí você tem 2 pessoas, cada um trabalhando com uma lixadeira. Certo? Ok, tá certo. Até aí dá para entender. Isso. Aí você avaliou a lixadeira 1
trabalhando sozinha. Só ela. Deu 87 decibéis. Máquina 1. Beleza? Aí depois você avaliou só... depois você avaliou só a lixadeira 2, só ela. Deu 90. Tá ok. Tá? Só que assim, as duas trabalham juntas. Uhum. Então eu tenho que ver a somatória desse ruído, quanto que dá. O que a gente já sabe, que eu disse para vocês? Eu não tenho que somar ruído. A regra é diferente. A somatória de ruído é dada por essa sequência, por essa fórmula. O que eu faço nesse caso aqui? Eu tenho que ver a diferença entre um ruído e o outro. Quanto que deu a diferença entre um ruído e outro? 3. 3. Você vem nesse ábaco, e aqui no eixo X, aqui na horizontal, você vai achar a diferença. Deu 3, não deu? Deu. Olha lá, eu coloquei a linha vermelha em cima do 3. Você sobe até você encontrar a tua parábola. Tá vendo aqui essa linha aqui? Essa linha é a parábola. Isso. Você encontrou ela aqui, não encontrou? Encontrei. Então, aqui na intersecção dela, a hora que você encontrar, você volta em relação ao teu eixo Y. Para ver quanto vai dar aqui, ó. E o eixo Y é o valor do quê? É o valor... Olha lá, vamos imaginar. Deu 1,75. Isso. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esse 1,75 e somar no maior ruído que deu 90. Olha lá, 90 mais 1,75. Ou seja, as duas máquinas trabalhando junto dá 91 decibéis, 91,75 decibéis. É assim que eu somo. Que da hora, entendi agora. Só que dificilmente isso não vamos fazer isso. Tá? Eu tenho um decibelímetro, tenho um dosímetro, eu tenho a dose obtida, já tenho o valor do ruído em decibéis, acabou. Só estou mostrando alguns conceitos. Eu vou ter que fazer esse cálculo. Se você tiver um ambiente como esse que eu disse, que você não tenha ruído de fundo, que você tenha duas máquinas operando lá, certo? E que você tenha que saber quanto de ruído dá as duas funcionando juntas, você teria que avaliar uma separada da outra para você saber qual é a maior e fazer essa interpretação no ábaco. Mas, assim, eu vou ser sincero, do tempo que eu atuo na área já há 20 anos, eu nunca peguei nenhum caso assim. Mas é importante que vocês saibam o conceito, para que vocês não caiam naquele abençoado lá, né? Ah, então uma máquina 80 mais 80, 160, pelo amor de Deus. Não se soma ruído. Separadas e através desse valor chegar ao NPS. Isso, é a mesma coisa de quando eu tiver que subtrair. Certo? Só que na questão da subtração, certo? Eu vou retirar um certo valor da maior intensidade. É aquilo que eu disse. Eu avalio o meu ruído de fundo mais uma máquina, depois eu avalio sem a máquina, só o ruído de fundo, e vejo a diferença entre os dois. Aqui a diferença deu 7. Venho no meu eixo X, certo? Identifico o 7, até achar a minha parábola, volto ao eixo Y, que é aqui. Aqui eu cheguei em 1. Eu vou tirar 1 decibel do ruído maior que eu tenho. Então, 60 menos 1, 59. Isso é para que vocês saibam que, pelo amor de Deus, o ruído não se soma, não se subtrai. Certo? Existe um ábaco, existe uma metodologia definida, e é isso que nós temos que seguir. Pelo amor de Deus, hein, gente? Esse gráfico aqui que tá no anexo. Não, esse gráfico não está no anexo. Por quê? A norma não traz esse conceito para nós. Ela traz que a gente tem que fazer a avaliação através de aparelhos. Ela cita quais são os aparelhos. E os aparelhos, ele já nos dá pronta a dosimetria e assim também a intensidade do ruído. Se eu usar o aparelhinho da forma como a norma me traz, se eu usar aqueles aparelhinhos que eu mostrei para vocês, eu já vou obter a dose, já vou obter o resultado em decibel. Eu não tenho que me preocupar com isso aqui, não. Certo? Eu entendo que a dificuldade nossa, além da questão da avaliação em si, a medição, pego o aparelho, vou lá e meço, além de entender a importância de se avaliar certinho, de forma correta, é a gente definir uma estratégia para aquilo que eu disse, para a gente entender que aquela avaliação ela deve ser aplicada, né, por representar o ambiente real, o ambiente que realmente que a pessoa ela trabalha.
Por isso que eu tenho que conhecer da atividade, certo? Eu vou falar uma coisa para vocês, só para vocês entenderem, ó. Teve um prestador de serviço que prestou serviço para nós, que ele fez a avaliação de poeira numa atividade que os caras limpavam lá um buracão lá, e eles limpavam isso uma vez no mês. Certo? E era uma atividade totalmente atípica. O que aconteceu? A gente acabou não se atentando, a gente não foi acompanhar o cara. Quando nós recebemos o laudo, certo? A avaliação da poeira tinha chegado lá aos 200 e pouco miligramas por metro cúbico. 200 e pouco. O limite é 3 miligramas. Certo? A hora que a gente viu aqui, falou, meu Deus, que aí a gente foi ver onde ele tinha feito a avaliação. A falha foi nossa, né, de não ter acompanhado a pessoa, né? Ele não sabia, não era dali, ele era contratado, foi lá e avaliou. Olha, é importante a gente acompanhar. Se é a gente que está fazendo a avaliação, nós vamos fazer dentro dos parâmetros normais do dia a dia. Mas quando eu contrato alguém para vir avaliar o meu ambiente, eu tenho que dar um jeito de acompanhar. Até para não acontecer isso, né, que eu disse. Tá? Vamos voltar para cá, então, para a gente seguir. Ó, uma outra situação que eu trouxe para nós, ó. Nós temos que saber imaginar-se em um ambiente que tem a presença do ruído e saber diferenciar da NR17, saber diferenciar da perturbação pública e saber diferenciar de algumas outras leis, como, por exemplo, né, a legislação eleitoral, certo? Não vai pegar uma avaliação da legislação eleitoral e comparar com o anexo 1 da NR15, pelo amor de Deus. Assim como também eu não posso interpretar os resultados da NR17, aquilo que diz respeito ao ruído, e comparar com o anexo 1 da NR15. Não! Assim como também eu não posso dizer que o meu vizinho ele pode ficar exposto por 85 decibéis por 8 horas. Pelo amor de Deus! São contextos dentro da sua área já pré-estabelecida. São contextos dentro da sua área definida. Tá? O André vai passar para vocês riscos ergonômicos. Vocês vão ver que, por exemplo, o que a NR17 fala? Ela fala que em atividades de exigência de intelectualidade, o que é isso? Trabalho de concentração, escritório, análise de projeto, certo? Engenharia, onde o pessoal está calculando. São atividades que a pessoa tem que ficar concentrada. Esse é o contexto da NR17. Para esses locais, o limite é 65 decibéis. Ok? Para fins de aspectos ergonômicos. Não tem nada a ver com o NR15. Agora, eu vou avaliar a exposição ao ruído, certo? O ruído por exposição aos meus trabalhadores, das fontes diversas que eu tenho. É um ruído de processo, é um ruído de maquinário, enfim, é um ruído de ambiente como um todo. Tirou do aspecto da NR17, aí eu me deparo com a NR15. O limite da NR15. Certo? Eu estou fazendo um PRA de uma oficina de mecânica. Essa oficina, ela fica entre duas casas. Perfeito. O que você vai fazer? A avaliação de ruído ocupacional do mecânico, ela é diferente da avaliação do ruído para fins de perturbação pública. Por quê? Você vai deixar o dosímetro com o mecânico, ele vai fazer os trabalhos normais, que ele trabalha no dia a dia, e ali você vai obter a avaliação de ruído que ele se expõe. Certo? Agora, para fim de perturbação pública, o ponto de avaliação do ruído, além de você avaliar internamente o ruído que o seu estabelecimento propaga, você vai ter que avaliar do outro lado do muro. Você vai ter que ir no vizinho. Bate lá. Moço, dá licença. Explica para ele o que você vai fazer e faz medições na casa dele. Para que você compare com qual norma? NR15? Não. Legislação da CETESB. Por isso que eu digo, vários ruídos, certo? Cada um deles tem sua aplicabilidade. É isso que eu tenho que entender, para não confundir, para não misturar as coisas. Ok? Tudo bem. Com o passar do tempo a gente pode falar mais. Eu fiz uma vez um laudo aí lá em Terra Roxa que diz respeito a essa questão de perturbação pública. Eu posso mostrar para vocês como foi feito o critério de cálculo. Como? Oi? Pode falar. Luiz, eu não entendi. O senhor pode repetir? O quê? Qual parte? Essa parte de que existe uma legislação específica para não sei o quê.
Isso. Existe uma legislação específica o da áudio. CETESB. Tá. Existe uma legislação específica da CETESB que ela determina quanto de ruído pode ter cada área de uma cidade, certo? Alguns municípios possuem legislações próprias, tá? Alguns municípios, por exemplo, divide o que é uma área habitacional, certo? Além de ser habitacional, ela é comercial, ela faz algumas divisões por zonas. E para cada zona dessa, certo? As normas te traem um ruído que a vizinhança pode ficar exposto, tanto durante o dia quanto durante a noite. Quando o município não tem isso, se adota o que a CETESB estabelece, certo? Não sei se vocês já ouviram isso, mas existe, não vai ligar o som na tua casa ao máximo e achando que você está todo, que existe legislação para isso, certo? Só tenho que entender aonde que eu estou no momento do ruído. Eu estou numa área predominantemente residencial? Não, eu estou numa área mista. Na classificação da zona lá, ela é dividida. É residencial, predominantemente industrial. O limite é diferente para o ruído. Certo? Na próxima aula eu vou trazer para vocês verem aqui. Se vocês virem na internet e digitar lá, por exemplo, Google, ó, limite CETESB, CETESB, ruído sossego público. Olha lá, ó. Na verdade, aqui tem procedimento. Deixa eu ver se é essa. Se não for aqui, eu tenho. Não, aqui não tem o limite. Deixa eu ver. Não, aqui traz a metodologia como se avaliar, mas não tem limite. Aqui é o limite de ruído. Limite de ruído CETESB. Vamos ver. Não, eu não quero. Cadê? Será que é isso? Não, aqui fala de transporte. Ruído externo CETESB, vamos ver. Não. Eu não estou achando aqui, mas eu tenho isso, depois eu mando para vocês. Fiquem tranquilos que eu tenho. Eu atuei num processo aí que diz respeito justamente a isso. Um estabelecimento aí que propagava ruído à vizinhança, a vizinhança moveu na justiça um processo contra o estabelecimento. Depois eu mostro direitinho para vocês. Certo? Tudo bem? Tranquilo até aí? Pessoal, tudo bem? Tranquilo? Sim, professor. Certo. Então, uma outra coisa que eu marquei aqui, ó, é para que vocês saibam diferenciar o NA da NR9 e o LT da NR15. Aí eu chamo a Eliane. Eliane, tá aí, Eliane? Tô, professor. O que é NA da NR9 e o que é LT da NR15? Ai, meu Deus. Não sei, professor. Nem o LT? Você não... Quando eu falo LT, eu estava falando dele até agora. CLT? Não, LT. L aqui, ó. Professor, o que é LT? Vou ficar devendo a resposta. Limite de tolerância. É que eu estou aqui prestando atenção no que o senhor está falando e não estou raciocinando. Tudo bem. LT é limite de tolerância. Agora, quem me ajuda a falar o que é NA? Por isso que eu estou perguntando. Pessoal, vocês estão entendendo? Tá todo mundo assim, sim. É igual aquela brincadeira lá. Depois, de repente, alguém fala, não. O que é NA, pessoal? Quem lembra, eu vou explicar o que é. Na verdade, eu vou falar o que é. Mas quem lembra sobre nível de ação? NA significa nível de ação. Quem lembra sobre o que é o nível de ação? Vamos pegar a NR9 aqui. Por isso que eu falo, pessoal, ó, antigamente nos cursos, nas turmas que nós tínhamos no nosso portfólio a necessidade dos alunos trazerem para as aulas, né,
aquilo que era chamado como diário de bordo. O que é o diário de bordo? Cada um tinha que ter um caderninho, uma agendinha, alguma coisa assim, certo? E por estar no portfólio, por estar no plano de aula, nós, docentes, tínhamos que falar assim para vocês, ó, abre o caderno, isso, abre. Aí esperava o pessoal abrir. Anota isso que eu estou falando, ó, isso, nível de ação é isso, tal. Hoje não tem mais, certo? E lógico, né? Mas eu não vejo, sinceramente, pessoal, numa boa, eu não vejo como que a gente pode conseguir ir desenvolvendo melhor as nossas competências sem ter um caderninho aí que a gente marca algumas coisas, porque muito do que a gente fala não está escrito em lugar nenhum, vai pela experiência, daquilo que a gente foi vivenciando. Se vocês pegarem aí, eu mandei um pouquinho dos laudos, eu estou falando um pouquinho daquilo que eu já vivenciei e tudo mais, tudo bem que muito do que eu falo também está na norma, é só ir na norma, mas de repente algum contexto que seria interessante com que vocês escrevessem, por isso que eu falo, é importante que durante as aulas vocês vão tendo um caderninho, uma folhinha, alguma coisa para vocês ir marcando. Vamos pegar a norma aqui, ó. Vamos pegar a NR9, ó. Cadê NR9? NR9, aqui. NR9. Então, 9.3.6. 9.3.6. Opa! Beleza, vamos lá, ó. Olha o que a NR9 fala. O que é nível de ação? Nível de ação, certo? É o valor acima do qual devem ser iniciadas ações preventivas. Atingiu aquele valor, você tem que iniciar fazendo alguma coisa, certo? É o valor acima do qual deve ser iniciadas qualquer ação preventiva, de forma a minimizar a probabilidade, minimizar a probabilidade de que as exposições aos agentes ultrapassem o limite. Certo? Entenda assim, primeiro, né? Se eu estou falando de quantificação, não se aplica para qualquer agente. A umidade não se avalia quantitativamente, né? Risco biológico não se avalia quantitativamente, certo? Então, nível de ação é assim, você mediu um agente, passou no nível de ação, você tem que fazer alguma coisa. Por que você tem que fazer alguma coisa? Para garantir com que esse agente não ultrapasse o limite de tolerância. Certo? E aí, o que acontece? Por exemplo, aqui, ó, vamos lá. Aqui, ó, deverão ser objetos de controle sistemático, ou seja, controle assíduo, né? A gente tem que controlar as situações que apresentem exposição acima do nível de ação. Certo? E o que fala aqui embaixo? Ó? O que qual é o valor para nós? Que a gente tem que começar a se preocupar com o ruído quando ele passa do nível de ação? Acima da dose de 50%. Certo? Vocês lembram de dose, que nós falamos a dose a semana passada? É essa dose. Se eu obtenho uma dose acima de 50%, eu tenho que iniciar algumas ações. Quais ações são essas? Aqui, ó. Certo? Monitoramento da exposição dos trabalhadores. Certo? Medidas de controle. Cadê? Peraí, cadê? Não, desculpa. Perdão, estava lendo em item errado. Certo? As ações são essas, ó. Monitoramento da exposição, treinamento, aqui está dizendo informações, e controle médico. Certo? Monitoramento da exposição. Na prática, isso quer dizer o quê? Você manter avaliações constantes para garantir que o seu limite não seja atingido. Ok? Na prática, isso quer dizer assim, ó. Se você não tem medidas de ordem coletiva que atenue o ruído na sua fonte ou na sua trajetória, você precisa fornecer protetor auricular para o seu pessoal. Protetor auricular não deve ser fornecido só acima dos 85. Não. Tudo bem. Se você quer garantir com que você atenda a norma na íntegra, pense assim, ó. Até para atender tanto o que a NR9 fala, quanto que a NR6 fala, certo? Em relação àquela a hierarquia das medidas de controle. O que é a hierarquia das medidas de controle? Quer ver? Unione de salame mingue. Deixa eu pegar aqui, ó. Deixa eu escolher aqui. Ô, Carlos, você tá aí, Carlos? 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 Ó, já que o Carlos não tá, vou perguntar pro Wesley. Tá aí, Wesley?
O que é a hierarquia das medidas de controle? O que você entende? O que você acha que seja? Medidas que podem ser implementadas no ambiente de trabalho? Não, Isso. Desculpa. Isso, tá certo. Medidas de controle tem a ver com tudo aquilo que eu vou adotar devido a pessoa se expor a um determinado agente, né? Devido àquele agente estar presente no ambiente. Só que, o que eu disse? Eu disse que tanto a NR9 quanto a NR6, ela traz para nós que existe uma hierarquia, certo? Quando nós pensarmos em adotar alguma medida, prioritariamente tem que seguir uma hierarquia. Primeiro eu penso nisso, depois eu penso naquilo, depois eu penso naquilo outro. Você consegue raciocinar o que é isso? Você consegue pensar ou não? Você esqueceu? O que você acha? Se você quiser dar um exemplo... Se você quiser dar um exemplo prático, eu vou fazer assim, eu vou explicar melhor então. Hierarquia da medida de controle quer dizer que, prioritariamente, eu tenha que pensar em algo para que eu procure eliminar o meu agente. Certo? Na impossibilidade de eliminar um determinado agente, eu tenho que procurar adotar algo ou maneiras de forma que eu possa neutralizar esse agente, certo? Em sua fonte ou em sua trajetória. Na prática, isso quer dizer o quê? Ordem coletiva, com ações de engenharia, ações administrativas, certo? Medidas educacionais. E, por último, qual que é a última linha de raciocínio que eu tenho que pensar em proteção? Qual que é a última linha de proteção que eu tenho que pensar? EPC entra nessas coisas? Oi? Não entendi. EPC e EPI entram nessas coisas? Isso, justamente. O EPI é a última linha de proteção. É a última linha de proteção. Então, se eu estou falando de ruído, certo? O que eu tenho que pensar? Eu tenho que pensar assim, ó. Eu fiz uma determinada avaliação de ruído. Obtive X de ruído. Eu fiz uma avaliação de ruído. Deu 88 decibéis. Eu estou dando um exemplo, tá? Deu 88 decibéis. O que eu tenho que pensar? Eu tenho que pensar assim. Quais são as fontes de propagação desse ruído? Né? Esse ruído, ele é gerado por qual equipamento? Esse ruído é gerado por esses equipamentos aqui, ó. O que eu tenho que procurar pensar? Será que eu não consigo adotar uma proteção enclausuradora para me enclausurar essas máquinas? Ok? Essa é a primeira questão que eu devo pensar. Não, eu não consigo, são plataformas vibratórias, eu não consigo proteger esse motor. Beleza. Se você conseguisse, você iria... Vamos dizer que talvez você não iria eliminar o ruído em si, mas você iria neutralizá-lo em sua fonte. Quando você não consegue, você tem que tentar pensar assim, pô, mas peraí, eu consigo fechar toda essa sala aqui, para que, inclusive, esse ruído não se propague para um ambiente externo? Eu consigo. Vai demandar um investimento bom, mas eu consigo. Ok. Então, você realiza um estudo, você evidencia esse estudo, você pede dinheiro para a tua diretoria, com o tempo, lá no ano que vem, você faz essa avaliação, para garantir com que esse ruído no ambiente não seja propagado daquela máquina que você adotou uma sala fechada para ela. Perfeito. Agora, o que acontece na maioria dos casos? Se você pega a usina, qualquer outra fábrica, enfim, qualquer outra indústria, eu concordo. Analisar medidas individualizadas em cada fonte de ruído, nossa, isso é muito complexo. Certo? Você tem que ir justificando por A mais B a questão dessa... como fala? Tem até um termo que a norma apresenta lá, mas até esqueci. Essa questão da impossibilidade, certo? A questão da impossibilidade de você adotar IPCs e medidas de controle de engenharia e tudo mais, e por isso você opta pela questão do EPI. Quando você opta pelo EPI, você tem toda aquele subitem 661, né? Se você pegar na R6, aqui, ó, vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar aí na R6. Vamos devagarzinho na R6. Se a gente pegar aqui, ó,
661. Olha lá, o que a empresa tem que fazer, ó. Adquirir o adequado ao risco. Certo? Primeiro a gente já para aqui para interpretar aquilo que seria o adequado. Como eu entendo que um EPI ele seja o adequado? Através de uma análise de risco. Certo? Se eu for fornecer um protetor, eu tenho que saber prioritariamente quanto de ruído o meu ambiente tem. Ah, tem 85 decibéis, 90, 95, ok. O protetor que você pensa em adquirir e fornecer para o funcionário, primeiro, ele é compatível com as atividades ou local de trabalho dele? Por quê, pessoal? A gente sabe, vou falar um pouquinho disso mais para frente, que seja o abafador, aquele grandão que protege todo o ouvido, ou que seja aquele de inserção, ou de silicone de espuma, ele tem algumas características, tanto do lado positivo, quanto do lado negativo, para cada uma delas. Eu tenho que analisar. Então, pelo que o funcionário realiza, pela atividade dele, pelo local que ele trabalha, além de tudo, considerando a atenuação, esse é o adequado? Olha aqui, ó, adequado ao risco. Certo? Além disso, exigir o uso, fornecer somente o que tem a CA, treinar o trabalhador, substituir, responsabilizar pela higienização, certo? Registrar o fornecimento, tá? Então, eu sou muito chato nas perícias que eu faço. Eu só considero que um agente de risco ele é neutralizado e com isso a pessoa deixa de ter o direito ao adicional de celebridade se toda essa sequência aqui, ó, a empresa atende. Ah, eu forneço protetor. Olha a ficha de EPI aqui, completinha. Ah, legal, perfeito. Você treinou ele quanto ao uso correto do protetor? Treinei? Olha aqui, ó. Há 3 anos atrás eu dei um treinamento para ele. Ah, perfeito. Me fala uma coisa. Como que você tem a certeza de que ele estava usando de forma corretamente? Você fiscalizou quanto ao uso correto? Eu fiscalizei, sim. Você tem uma evidência disso? Não tenho. Então, mas espera aí. Como que você garante para mim que você fiscalizou e que ele utilizou de forma correta? Você não tem nada para me comprovar? Lógico que na perícia eu não falo assim, certo? É na hora de elaborar o laudo que eu descasco. Mas tem que ser, a gestão, pessoal, tem que ser na íntegra. Ô, professor. Tem que ser na íntegra. Oi. A respeito dessa fiscalização aí, como é que eu consigo comprovar que ele recebeu esse treinamento, estava usando de forma correta? Ó, o treinamento você consegue comprovar através de lista de presença, foto, né, e tudo mais, ok? A partir do momento que você treina, nós vamos estar vendo lá na UC10, lá na frentona. Seria interessante com que a gente começasse a desenvolver uma habilidade, um hábito de elaborar planos de aula. Tá? Plano de aula vai contemplar lá, por exemplo, em momentos específicos do treinamento, quais foram os conteúdos ministrados e quais foram as estratégias, certo? Para que o trabalhador retesse aquele conhecimento. Você passou o vídeo, você fez com que ele utilizasse o protetor, você saiu com ele em campo a ensinar a usar um cinto de segurança, o que você fez, certo? Todas as estratégias de retenção do conhecimento são válidas e a gente precisa registrar isso, tá? Além disso, quando a gente fala de advertência, eu sou muito contrário, eu não gosto muito de advertência, tá? Mas em alguns momentos ela deve ser aplicada. Eu só não gostaria com que você desenvolvesse essa habilidade de pensar em advertência. Primeiro que o técnico que pensa nisso, ele está dando um tiro no pé, ele está assinando um atestado de incompetência em relação à sua gestão. Tá? Existem alguns momentos que, né, em últimos casos aí, né, nas medidas educacionais, caso não sendo possível reeducar um funcionário, um trabalhador, eu tenho que pensar assim que é uma das formas aí de evidenciar que eu fiscalizei. Mas eu pergunto para vocês, para atender esse item da norma aqui, ó, exigir o uso. Quando uma pessoa é pega sem utilizar um protetor, vamos focar no protetor. Eu estou falando de ruído, né? Então vamos focar no protetor. Se o Nixon está passando na fábrica, viu um cara sem protetor, e se você dá advertência para ele, a advertência é uma forma de você evidenciar essa linha B aqui, ó. Você está exigindo o uso, tá bom? Mas vamos imaginar, você está lá trabalhando de forma
atuante, já está no seu segundo, terceiro ano de técnico de segurança da empresa, você implementou várias melhorias, as coisas foram, né, se aperfeiçoando tanto, que chegou no momento que você sai para o campo para tentar pegar alguém sem EPI, você não encontra ninguém sem EPI, cara. Você fala assim, meu Deus, ninguém vai fazer uma cagadinha para mim pegar alguém hoje? Ninguém, né? E aí eu te pergunto, Nixon, se você não encontra ninguém sem EPI, como que você, ou né, melhor, o que você pode adotar para que você consiga demonstrar, para que você vá conseguir demonstrar para uma auditoria, uma fiscalização que seja, que você está exigindo que os caras usem EPI. Quando os caras não usam, é fácil, né? Você dá uma advertência pro cara, né? Na verdade, você não, o encarregado, né? E aí você mostra a advertência, olha aqui, ó. E quando você não pega ninguém fazendo coisa errada? E aí? Posso falar? Pode. O DDS serve para isso? O DDS é uma forma da gente evidenciar essa questão quanto à orientação aqui, ó. Só que o DDS em si, eu entendo que não seja algo que demonstre quanto à questão da exigência. Exigência é aquele negócio, né? Você ficar em pé ao lado do cara, fiscalizando, vendo o que ele está utilizando, além de ver se ele está utilizando, se ele está utilizando de forma correta, certo? Eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui. Eu não sei se o Rafael vai lembrar disso aqui. Onde que tá, gente? Toda vez que eu procuro pegar esse negócio, eu esqueço onde que tá. Onde que tá? Será que é isso? Deixa eu tentar abrir aqui, peraí. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Opa! Cadê o negócio? Aqui. Pensem que vocês devem adotar, certo? Um checklist ou de uma forma mais simplificada, tal, né? Vocês devem adotar um mecanismo para que de forma estratégica, não só vocês, mas chefes, cipeiros, né? Possam fazer fiscalizações nas pessoas em relação aos usos do EPI. Não só a questão do uso correto, mas também em relação à conservação. Por que eu estou dizendo isso? O protetor auricular, vamos definir nos nossos programas ambientais que de 3 em 3 meses a gente tem que trocar o protetor de inserção de silicone. Beleza? Perfeito. A pessoa, pensa comigo, a pessoa trabalha exposta ao calor, certo? A pessoa trabalha num setor onde a sujidade, as características do ambiente é propícia ter uma sujidade maior, certo? E aí, com 2 meses, o protetor já está deteriorado, ok? Pode ser que ele esteja utilizando correto, mas a hora que você vai verificar o protetor, está danificado, está rasgado, né? E aí? Vai esperar dar os 3 meses para trocar? Não, negativo. Tá? Então, olha que interessante. Essa ficha pode ser adotada para que vocês, olha lá, ó, façam lá assim, ó, de tempo em tempo, pegue lá, setor, quem está inspecionando, a pessoa que está inspecionando assina, coloca a data, quem é o colaborador, qual o ID dele, ele assina, certo? Se tiver que fazer alguma reserva, alguma requisição de EPI, já marca o número aqui, tá? E aí vai estar verificando desses EPIs, quais são os aplicáveis, se a pessoa está utilizando correto, sim ou não, e se a pessoa está conservando adequadamente o EPI, sim ou não, tá? Pessoal, não é um modelo que vocês devem adotar rigorosamente dessa forma, não, é um exemplo que eu estou dando para vocês, tá? Aí pode lá, o avaliador vai definir se mantém ou se troca. Além de tudo, olha lá, ação pelo não uso do EPI. Se é o chefe ou se é o técnico de segurança, eu até entendo que alguma ação pelo não uso do EPI deve ser feita. Agora, se é um cipeiro, né, subordinamento, ele não tem subordinação com o funcionário e tal, certo? Mas é uma das formas de você evidenciar que você está exigindo o uso. Tá? Então, assim, ó, o que eu peço para que vocês tenham uma habilidade é de pensar nesse checklist, de vocês pensarem em algum mecanismo para que vocês possam atender
esse item da norma, aqui ó, a linha B do 661, tá? Mas dentro de uma sistemática onde isso faça parte da gestão de vocês, certo? E prioritariamente vocês comecem, Everton, eu não tenho isso na minha fábrica, eu vou começar a adotar, perfeito. Aí eu faço uma perguntinha para vocês, se vocês fossem começar a adotar um checklist desse, que estratégia que vocês definiriam para definir qual área começar? Por qual função começar? O que vocês me falam? Ruído? Eu acredito Oi? que menos... Não, aqui que tenha mais recorrência de não uso, não é? Isso. Tanto a recorrência pelo não uso, quanto pela questão de impactos em normas, principalmente, por exemplo, quanto a uma questão de alguém que esteja trabalhando em altura sem um cinto, certo? Para que, na sequência, a gente pense nos agentes insalubres, certo? Ruído, que demanda lá a questão do fornecimento continuado, certo? Do protetor auricular, tá? Por exemplo. Então, quer dizer, uma área que prejudique mais a saúde do trabalhador, é isso? Isso. Pensa, você vai responder por um processo de insalubridade na tua empresa, certo? Dentre vários documentos que você vai juntar também essa fichinha, porque essa fichinha vai demonstrar para o perito aqui, ó, tanto eu forneci o adequado através de uma análise de risco, quanto eu treinava ele anualmente, olha aqui as reciclagens, certo? Aqui tem todo o conteúdo do que foi passado. Além de tudo, tínhamos DDS e além de tudo, também de tempo em tempo, olha aqui, ó, a gente fiscalizava quanto ao uso correto. Demonstrem que o item 661 da NR1 aqui, ó, ele é atendido na íntegra, certo? Além das trocas periódicas. Não é só aquele negócio assim, você entregou um protetor uma vez no ano e acabou. Aí a gente para, né? É motivo de dar risada, mas tem muita gente que entende desse jeito. Tá? Então, a periodicidade de troca do meu protetor, ele tem que estar definido dentro de algum programa ambiental. Tá? Que seja o PCA, que é o Programa de Conservação Aditiva, ou, no mínimo, no meu PPR. No meu PPRA. Tá? Eu tenho que ter definido isso em algum lugar. Certo? Existem normas que me exigem quanto a isso. Tá? Então, todo aquilo que a gente está falando em relação aos agentes agressivos, vocês podem colocar na cabeça assim, ó, NR15 mais NR9 mais NR6, elas estão juntas. Elas estão juntas. Tá? Se eu estou falando de insalubridade, eu estou falando dos riscos físicos, químico e biológico. São os mesmos que estão na NR9. Tá? Se eu estou falando de exposição a risco, eu falo de medidas que devem ser adotadas, ok? Inclusive seguindo uma sequência de forma hierárquica. Isso está na NR6. Na NR6 não é só falar de EPIs. Certo? Por que existe a NR6? Porque ela fala, você procurou adotar de forma prioritária os EPI, os EPCs e tudo mais, tal, não adotou. Então, quando nesses casos não é suficiente para controlar o risco, opta-se pela questão do EPI. Aí tem lá o quadro 1, né, onde fala lá EPIs por parte do corpo, aqueles trabalhos que vocês fizeram. Tá? Vamos continuar então para a gente não prolongar muito. Ó. Então, nível de ação do ruído, pessoal, é acima de 50%. Vocês devem colocar na cabeça que os 50%, através dos cálculos que nós fizemos, isso quer dizer uma exposição a 80 decibéis. Pessoal, tem que estar claro na cabeça de vocês. Vocês têm que deixar isso bem de forma lúcida, transparente, cristalina. A exposição a 50%, certo? Isso quer dizer uma exposição a 80 decibéis. Pega o cálculo que nós fizemos. O professor. Peraí, só um minutinho, ó. Aqui. Certo? Vamos imaginar que esse cálculo que nós fizemos, vamos imaginar que tenha dado 50%. Certo? 50. Aqui está em unidade, né? Certo? Vamos imaginar que tenha dado 50%. Ok? Quando eu venho para essa equação aqui, eu vou jogar aqui 50. Sabe quanto vai ter que dar aqui? Aqui vai ter que dar 80.
Vamos calcular? Vou bater na minha calculadora aqui, hein? Quem quiser bater aí pode confrontar. Olha lá, ó, 9,6 vezes 50, 480. 480 dividido por 480 é 1. Log de 1 é 0. 0, qualquer número é 0. O que sobra? 80. Ah, professor, então isso quer dizer que 50%, a dose de 50%, se nós calcularmos e jogar nessa equação, nós vamos transformar isso em 80 decibéis? Sim, sim. Agora, perguntinha, hein? Perguntinha de avaliação do indicador. Se eu dobrar de 50% para 100%, ou seja, se aqui tivesse dado 100%, sem fazer cálculo nenhum, de cabeça, quanto decibéis daria aqui? 85. 160. Fala 160 que eu vou jogar um calçado, eu vou jogar uma botina via internet para chegar aí. Quem falou 85 tá certo. Por que 85, pessoal? Por causa da... Porque eu... Da taxa de duplicidade? Isso! Eu dobrei a taxa de duplicidade. A taxa de duplicidade da dose. Aqui, ó. Cadê ela? Aqui, ó. O que nós falamos? Nós falamos que de 85 a 90 a gente dobrou, por isso que a gente reduz pela metade o tempo. Tá corretíssimo. Esse é o raciocínio. Tem algumas coisas que eu gostaria que de cabeça vocês já fossem pensando, na ponta da língua assim, ó, pá, é batata. A hora que você deparar com uma situação lá. E o que a NR9 fala? Você fez uma avaliação, passou de 50%, ou seja, passou de 80 decibéis, aquelas ações que fala na R9, a gente já tem que pensar. Fazer exame médico, monitorar a exposição, treinar a pessoa. Corretíssimo, tá certíssimo. É isso aí. Tá? Eu não entendi, você pode explicar de novo? Vamos lá, qual parte? Parte de duplicidade. Tá, vamos lá então. Deixa eu voltar aqui. Ó. Isso. Cadê? Aqui. Eu vou aumentar a tela aqui, ó. O que a NR15 fala? A NR15 fala o seguinte, que a cada 5 decibéis, o ruído dobra, certo? De intensidade. Tá? Tanto é verdade que é assim, ó, de 85, 86, 87, 88, 89, 90. O que a NR15 fala? A NR15 fala, a cada 5 decibéis, o ruído dobra. Se o ruído dobra, o que acontece com o tempo permitido? Reduz pela metade, porque é inversamente proporcional. Certo? Se a gente continuar na tabelinha, vamos de 90 para 95. Se 90 decibéis é 4 horas, a 95 eu vou dobrar. O que acontece com o tempo permitido? Reduz pela metade. É inversamente proporcional. Isso a NR15 entende, certo? Se eu falar para você assim, ó, vocês concordam comigo que a cada incremento de decibel eu tenho um aumento de 20% no NPS? Quem concorda comigo? Nossa, gente, ninguém concorda? Eu não tô entendendo. O que eu estou falando? Eu estou falando que, presta atenção, eu estou falando que a cada 5 decibéis eu dobro o ruído, correto? Certo. Se eu dobro a cada 5, cada um responde a 20%. Cada decibel responde a 20%. Certo? Por quê? 20, 40, 60, 80, 100. Olha lá, a cada 5 eu dobro. Só que a NHO01, ela já entende diferente. Ela entende que o ruído dobra a cada 3 decibéis. Certo? Na prática, isso vai mudar só quando eu tiver que fazer documentos ou fazer avaliações para fins previdenciários. É isso que eu quero que vocês entendam, é isso que eu vou passar com mais
detalhes para vocês. Se eu for PPRA ou um laudo de salubridade que é para fins trabalhista, o meu aparelho vai ter que estar configurado no Q5. Se eu vou fazer um LTCAT, certo? Ou se eu vou fazer um laudo pericial para fins previdenciários, o meu aparelho tem que estar configurado em Q3. Eu concordo que é uma salada, é uma zona que deveriam terminar com isso. Mas enquanto não termina, pessoal, isso é o que tem para hoje. A norma é essa, a gente tem que seguir a norma que está hoje. Eu concordo que isso é uma zona, concordo plenamente. Eu não sou o único que concorda, não. Muitos profissionais aí, daqueles que eu converso e eu vejo vários artigos aí, todo mundo pensa a mesma coisa. Ruído é um só, pô. Por que existe metodologia diferente? Né? Mas esse é o Brasil, né? Vocês entenderam, né? Pessoal, em relação à taxa de duplicidade de dose, tudo bem? Se falar que não, eu volto. Eu volto e explico de novo. Pode explicar mais uma vez? Claro. Tá vendo esses 5 aqui, ó? Taxa de duplicidade de dose? Tô vendo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que cada 5 decibéis o ruído dobra. Taxa de duplicidade igual a 5. Então quer dizer que a cada 5 decibéis o ruído dobra? Sim. Tanto é verdade que, olha esse quadro. Vamos dobrar. A norma está falando assim, a norma está falando assim, ó, deixa eu interpretar a norma. Se ela fala que a cada 5 decibéis o ruído dobra, então de 85 para 90 dobrou. Como que eu sei que é verdade? Tanto é verdade que o tempo permitido de 85, ele cai para metade quando eu venho para 90. Entendi. Porque é inversamente proporcional. Quanto mais alto o ruído, menor é o tempo de exposição. Você concorda? Olha a tabelinha aqui, ó. Olha o que ela está falando para mim. Agora, isso é NR15, anexo 1. Já a NHO01, ela diz diferente. Ela fala que não é a cada 5 decibéis que dobra, é a cada 3. Se a gente pegar lá na NR1, por exemplo, de 85 para 88, o que acontece? Vamos ver se você entendeu. Vamos analisar a NHO01. Se ela fala que a 85 é 8 horas, para 88, qual é o tempo permitido? 4,5, né? Não, por que 4,5? Ou é porque não cai? 5. Não, gente, peraí, por que 5? Não é. Não, peraí, vamos por partes. Peraí. Calma, vamos lá. O que a NR15 fala? Calma, vamos lá. A NR15 fala que a cada 5 decibéis eu dobro. Por isso, a cada 5 eu reduzo o tempo pela metade. Exato. Certo? Agora, a NHO01, ela fala que não. Ela fala que a cada 3 decibéis o ruído dobra. Aí eu faço uma pergunta. Vamos analisar a NHO01. De acordo com a NHO01, se a 85 o limite é 8 horas, se eu dobrar, eu vou para quanto? Para 4 horas. De acordo com a NHO01. Não, peraí, vamos dobrar. De 85 eu vou para quanto? 90, aí. 90. Não, NHO01. NHO01. 88, porque dobra de quanto em quanto? De 3 em 3. Isso. Quer ver só? Calma, vamos chegar lá. Meu Deus. Cadê a NHO? NHO, cadê você? Nossa, tá bugando minha cabeça. Tô parecendo a bruxa do 71 chamando... Como chama o gatinho dela? Satanás? Não, como que é? Satanás. Satanás, né? Aqui, pessoal. Olha a prova viva disso, ó. Eu estou na NHO 01. Quanto que ela entende que é o tempo permitido para 85? Ela traz em minuto. 480 minutos.
ela dobrou de 85 para 88. O que aconteceu com o tempo? Diminuiu. Caiu pela Diminuiu metade. quanto? Pela metade. Certo? Olha como é interessante. Na legislação trabalhista, eu sigo o Q5. Na legislação previdenciária, eu sigo o Q3. Só que, para comparar com o limite, eu não posso comparar com esse limite da NHO 01. Eu tenho que comparar com o limite daqui, ó, da NR15. Eu tenho que ficar, eu tenho que ficar atento com essas jogadinhas de norma, pessoal, para não cometer erros na minha avaliação. Por que essa? Não entendi. Pode falar. Por que o preventista que o senhor falou? Preventista? Quando o senhor vai fazer uma... o senhor usou uma palavra aí. Para um, o senhor usa a NHO. Para outro, o senhor usa a NR. Eu acho que você deve ter se confundido. Eu falei previdenciário. Isso. Certo? Isso. Para fins da Previdência, do INSS, para fins previdenciário, se eu tiver que fazer uma avaliação, eu uso o Q3. Por quê? Porque as normas que são dadas, certo? Se eu estou fazendo uma avaliação para fins previdenciários, eu tenho que seguir normas dadas pela Previdência. E as normas dadas pela Previdência determinam que a configuração do meu aparelho tem que ser em Q3. Entendi. Tá. Pessoal, deixa eu falar uma coisinha para vocês. Eu sei, é a primeira vez que vocês escutam essa bagaça toda, né? E isso tudo aí é um saco para entender, tal. Mas vamos lá. É a leitura constante, são estudos de caso, né? São as pesquisas de vocês, são essas habilidades que eu gostaria que vocês fossem pegando com o passar do tempo, certo? Para que, inclusive, primeiro, vocês garantam com que faça os documentos, as avaliações certinho e tudo mais tal, certo? E possa, né, vocês atuando como um técnico, assistente em perito, alguma coisa assim, vocês podem questionar um laudo, vocês podem questionar um trabalho, certo? Assim, de forma tranquila, baseado em aspectos normativos. Só que a questão é analisar a norma e interpretar em relação à aplicação. Não é pegar a norma e fazer cara crachá. Cara crachá, não, peraí. Tem muitos que não sabem nem fazer o cara crachá. Professor. São muitos detalhinhos. Professor, quando o senhor fala em interpretação em relação à execução, como é que é? Isso é você interpretar, por exemplo, aquilo que eu estou dizendo, né? Pensa assim, a legislação previdenciária determina que para avaliar ruído, a taxa de duplicidade de dose tem que ser igual a 3. Beleza. Aí, de repente, tem um ou outro que pensa assim, Q3 é NHO 01. Então, é só eu pegar o limite dado pela NHO 01. Então, ok, se eu obtive lá 90 decibéis, o limite é 151 minutos. Negativo. O que nós aprendemos? Decreto 4882 de 2003. Nós aprendemos que a metodologia de como avaliar ruído é sim de acordo com a NHO 01, mas o resultado tem que ser comparado com o limite da NR15. Limite é NR15 para todos os agentes. Isso está claro nesse decreto aqui que eu mostrei para vocês a última aula. Quer ver? Cadê o decreto? Decreto, cadê você, decreto? Será que eu não te coloquei aqui? Cadê o decreto? Se eu não colocar... ele aqui, ó. Esse aqui, ó, 4882, ó. O que ele fala? Olha lá, ó. O parágrafo 11 do artigo 68, ó. As avaliações ambientais deverão considerar a classificação dos agentes nocivos e os limites de tolerância dados pela legislação trabalhista. Certo? Ou seja, limite de tolerância da legislação trabalhista. Aonde que é? Qual norma? NR15. É lá que está os limites. Bem como a metodologia e os procedimentos de como se avaliar, dado por quem? Pela Fundacentro. Mas aí não está escrito Fundacentro. Aí não está escrito NHO. Gente, as NHOs foram feitas pela Fundacentro. Certo? Então eu estou resumindo para você. Entendeu? Mandaram alguma coisa no cafezinho. Vocês estão devagar no cafezinho hoje. Tá osso hoje, velho. Calma, gente. Eu vou falar o que o grande amigo... Acho que o cafezinho não tá dando movimento hoje. O pessoal tá meio
Meio embaçado essa matéria aí. Isso. Q3. Eu vou falar como um colega meu fala. Calma, gente. Tudo ainda pode piorar. O que eu falei para vocês? Eu acho que não sei se eu falei para alguns. Eu não sei se eu falei para alguns, eu falei para todos. Certo? A UC2 ela é um divisor de água. É agora que a pessoa falou assim, não, isso é para mim. Não, isso não é para mim, estou indo embora. Certo? Aí eu digo para vocês, vocês acham que vocês não têm que saber disso? Concordo, que é a primeira vez. Vamos falar de novo, Na UC4 vamos rever, vamos estudar na UC4 mais de forma profunda as NHOs. Mas eu digo para vocês, vamos conversar numa boa aqui. Vocês acham que o técnico de segurança não tem que saber disso? Responda para mim. Tá passando agora, né? Se eu tô passando é porque vocês têm que saber, pô. Numa boa, tô perguntando uma coisa para vocês, numa boa. Cálculos de calor também é chato para quem nunca viu. Certo? Eu tava vendo um pouquinho lá que eu vou falar para você, pai amado. O quê? De calor? De calor. Ave Maria. Pessoal, vamos lá. Pessoal, é isso que vai diferenciar vocês no mercado, pessoal. É isso que vai diferenciar. O que tem de técnico que não sabe fazer essas coisas. É isso que vai diferenciar. Certo? Existem profissionais e profissionais. Vocês sabem, né? Tem mecânico e mecânico. Tem eletricista e eletricista. Tem advogado e advogado. Tem juiz e juiz. Assim como também tem técnico e tem técnico. Não pode desistir, não. Calma, jovem. Vou até escrever aqui, ó. Calma. É perseverança, é pegar, é estudar, é ler, é tirar dúvida, é exercitar. Não é assim. Primeira dificuldade que surge, abandono? Para, pô. Mas se na primeira dificuldade que eu abandonasse, eu não namorava, né? Tantas vezes que eu tive fora da mulher. Vamos não. Depois de muito tempo deu certo. Tem que ser assim. Vamos lá. Minha mulher e minha sogra falam... Gostei. Vamos ver aqui, que minha mulher berrando me enche. Ó, eu tenho aqui um aparelhinho de vez em quando eu pego aqui para como fala? Para fazer uma avaliação da alta, hein? Da alta, o ruído da alta aqui, hein? Ó, o que vocês querem fazer? Quer fazer um intervalinho? Quer tocar direto? A gente termina? O que vocês querem fazer? Professor, você prefere intervalo? Vamos comer uma bolachinha, a gente volta aqui uns 15 minutinhos, pode ser? Pode. Fechou. Então, beleza. Vamos fazer o seguinte, 9h10 a gente volta. Pode ser? Pode ser. Beleza, então. Aí tem alguns exercícios, tem algumas coisinhas pra gente ir fazendo, tá? Por mais que talvez a gente não vá conseguir fazer todos os exercícios, o que eu posso fazer para vocês? Ó, eu posso mostrar o exercício, explicar como faz e mandar essa apresentação, que tem vários exercícios na sequência, para vocês tentarem fazer durante a semana. E na semana que vem a gente vê se vocês conseguiram fazer ou não. Tá? Você fala esses exercícios aí de decibéis, para somar, subtrair, essas coisas assim? Não, esse até que não, porque na prática nós não vamos ver isso. Né? Sim. Aqui, tá. Ó o que eu estou mostrando para vocês aqui, ó. Ó, tem esse exercício que eu vou interpretar essas informações do software. Aqui, ó, alguns tá resolvido, mas outros não. Certo? Aí, tá vendo? Ó, cadê na sequência? Na sequência eu trouxe mais. Aqui, ó. Tudo, deixa eu só aumentar para vocês verem, ó. Aonde tá esses pontos de interrogação? Tudo isso aqui eu quero que vocês calculem, ó. Eu vou explicar para vocês como vocês vão calcular. Certo? O que nós descobrimos até agora? Como retirar a dose e encontrar em decibéis. Certo? E, além de tudo, nós vamos descobrir como pegar essa avaliação que foi feita e projetar para 8 horas, através dessa equação aqui, ó. Essa equação a gente não viu ainda, ó. Cadê ela? Essa aqui, ó. Essa a gente não viu ainda. Certo? Mas vamos fazer um intervalinho, assim que a gente voltar, eu explico ela aí, para a gente tentar fazer os exercícios. E na próxima aula a gente revê novamente. Vamos devagarzinho que dá certo, tá? Beleza, professor. Vamos comer uma bolachinha, depois nós voltamos. Até mais.